A gente falou um pouquinho no último vídeo sobre notações assintóticas, o que é notação e para que serve uma notação, né? Só que a gente não entrou muito a fundo sobre quais notações existem, o que é uma notação e quais são as que a gente pode utilizar, né, na hora de analisar o nosso código. Mas pelo menos a gente entendeu qual é a teoria de melhor, médio e pior caso quando a gente está falando de algoritmo, que não só se aplica ao algoritmo, que a gente também viu que se aplica a carros nesse caso, né? Então, quais são os tipos de notações assintóticas que a gente tem? Então a gente tem três tipos de notação para analisar a performance de algoritmo. Então quando a gente cria um algoritmo, a gente tem três formas de analisar. Assim como a gente viu no caso do carro, a gente tem também formas de analisar e uma forma para cada cenário que a gente viu lá no carro. Então a gente tem a notação ômega, a gente tem a notação Big O e a gente tem a notação θ. Aquela hora que a gente viu um O e um 1 no meio e um O e um N no meio ali entre parênteses, a gente viu a notação Big O, que é a que vocês vão mais utilizar sempre, tá? Na maioria das vezes vocês vão sempre utilizar o Big O, mas é importante a gente conhecer as outras três também, que a gente vai aprender um pouquinho sobre elas, tá? Mas na maioria das vezes é Big O que vocês vão utilizar, e a gente tem o ômega e o θ para identificar cenários diferentes do que o Big O oferece. Então a notação ômega é a forma de definir o limite inferior, no caso lower bound, de um algoritmo de execução, tá? Então isso basicamente explica qual o menor tempo possível no qual esse algoritmo pode executar. Então, quando a gente está falando da notação ômega, ele te ajuda a definir qual o menor tempo possível que o seu código executaria, ou seja, o melhor caso. No caso seria do Civic lá, andando totalmente na estrada. Aquele ali seria o melhor caso, no caso, o limite inferior de um algoritmo, tá? Então, por exemplo, se você disser que um algoritmo executa de no mínimo 100 segundos em seu melhor tempo, isso quer dizer que temos o lower bound. O lower bound, então, onde mesmo executando com mais de 100 milissegundos, o nosso lower bound, ou seja, a nossa notação ômega vai ser 100 segundos, que no caso é o mínimo que o nosso tempo executa, é o mais performático que ele consegue ser, tá? Então a notação ômega basicamente explica qual é o melhor tempo possível que o nosso código consegue executar, beleza? O lower bound. A notação Big O é totalmente o contrário, né? A notação Big O é a forma de definir o superior, que no caso é o upper bound, que é um algoritmo de execução. Então isso exemplificaria qual é o tempo máximo que uma aplicação levaria para executar. E é aí que realmente importa pra gente, por isso que a gente realmente utiliza a maioria das vezes o Big O, porque é onde a gente consegue saber quanto o tempo máximo que o nosso código demoraria a executar, qual é o máximo que ele poderia demorar, e o Big O consegue nos ajudar nisso. Então, por exemplo, se você disser que um algoritmo executa em no máximo 100 segundos, em seu pior tempo, isso quer dizer que temos um upper bound, que no caso são onde teríamos um cenário que demoraria mais do que 100 milissegundos, no caso não teríamos, né? Então se a gente falar que é 100 milissegundos, não tem como demorar mais do que aquilo, porque aquele ali é o máximo que pode demorar e é o que a gente define de upper bound, a nossa Big O, beleza? E aí, por último, a gente vai ter a notação θ. Se a gente já foi com upper bound, a gente já foi com lower bound, a gente meio que sobra o do meio, que é o caso médio, né? Então é a forma de definir o limite superior e limite inferior de um algoritmo de execução. Isso significa que conseguimos definir qual é o valor médio de tempo de execução que um certo algoritmo levaria. Então seria aquele exemplo do carro andando na estrada e na cidade, meio que mesclado, seria a nossa notação θ sobre o carro, né? Então, por exemplo, se você executar um algoritmo que pela primeira vez ele roda em 110 segundos, a segunda em 120 e a terceira em 130, e assim por diante, ou seja, varia o tempo de execução, assim o θ vai ajudar a calcular qual o valor médio de execução desse código, que no caso pode variar, a gente pode ter o tempo médio de execução a partir da notação θ, beleza? Então são esses símbolos aqui que a gente vai sempre conhecer nos nossos códigos, né? Então o ômega, Big O e o θ, característicos por essas notações que a gente tem, beleza? Então, no próximo vídeo a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo com alguns outros assuntos, então vejo vocês lá.